bem com vocês? Eu sou a Iris Goulart e sejam todos muito bem-vindos por aqui. Aqui você vai encontrar histórias arrepiantes, relatos paranormais e contos de terror que eu encontro nas profundezas da internet, como no Reddit, grupos de WhatsApp e até mesmo nas comunidades mais sombrias do Facebook. Trago tudo aqui para contar para vocês. Se você gosta de mistérios e acontecimentos inexplicáveis, você está no lugar certo. Prepare-se para ouvir histórias reais e ficcionais que vão te deixar sem dormir à noite. Agora, apague as luzes, ajuste o volume e vamos mergulhar juntos no desconhecido. Vou tomar alguma coisa que estou com sede. Agora, sem mais nada a dizer, vamos para os relatos de hoje. Olá, Iris. Estou hoje com 42 anos e prefiro permanecer no anonimato, por questões pessoais. Naquela noite, 10 anos após me mudar para a Alemanha, jamais imaginei que uma simples viagem de elevador mudaria minha vida para sempre. Eram as 23h30, quando finalmente deixei o escritório. Lá fora, uma tempestade furiosa castigava a cidade. Raios iluminavam o céu escuro como piche. Entrei no elevador do antigo prédio dos anos 70. Apertei o botão para o térreo e esperei. Estava exausto, sem ânimo para ir para casa. Às vezes, as lições mais importantes da vida surgem nas situações mais inesperadas. Enquanto o elevador descia, refleti sobre como minha vida havia mudado desde que deixei a Itália. O começo foi difícil, especialmente por causa da língua. Sorri amargamente ao lembrar das gafes que cometi nos primeiros 3 anos. Acontece comigo até hoje. Pedindo comida errada em restaurantes e não entendendo as instruções no trabalho. Acontece comigo sempre. No meio desses pensamentos, de repente uma luz forte piscou, seguida por um estrondo. O elevador parou. Escuridão total. Meu coração acelerou e eu pensei, que azar. O elevador havia travado. Apertei freneticamente o botão de emergência, mas nada, nenhum som, nenhuma resposta. Procurei meu celular, mas, claro, não havia sinal. Comecei a bater nas paredes do elevador gritando por ajuda. Silêncio absoluto, exceto pelo barulho da chuva batendo no prédio. Era tarde e eu provavelmente era o último a sair do escritório. Quem viria me socorrer naquela hora, pensei, né? Ninguém, claro. Todo mundo já estava em casa, no conforto do seu lar, e eu ali preso no elevador. Minutos se passaram, embora parecessem horas. O suor escorria pelo meu pescoço, mesmo com o frio. Tentei não pensar no espaço apertado, mas era impossível. Fui levado de volta à minha infância, aquele dia em que fiquei trancado no armário da casa da minha avó. Quem nunca, né? O pânico me sufocou como naquela vez. Então, um som estranho me tirou dos desvaneios. No início, foi apenas um gotejar, mas logo ficou mais forte. Água! A água estava entrando no elevador. Meu Deus! O pânico tomou conta de mim. Gritei, batendo nas paredes com força, desesperadamente. Em poucos minutos, a água já estava nas minhas pernas. Devia ter sido o sistema de sprinklers acionado pelos raios. Minha mente entrou em pane. Como eu sairia dali? Pensei. Tentei forçar as portas do elevador com as mãos, mas era inútil. As portas eram antigas, pesadas demais. A água continuava a subir, agora chegando à minha cintura. A sensação de frio penetrava meus ossos, mas eu suava como se estivesse em uma sauna.
Meu coração batia tão rápido que eu temia ter um ataque. Naquele momento de terror, compreendi o quanto tinha negligenciado a minha vida, minha família, minha própria existência. Pensei na minha mãe na Itália e no quanto sentia falta dela. Imaginei se teria a chance de vê-la de novo. A água já estava ao peito. Desesperado, tentei me lembrar de algo que pudesse me salvar. Havia uma escotilha no teto do elevador, certo? Ou isso só existia nos filmes? Saltei, tentando alcançá-la, mas estava muito alta e a água impedia qualquer movimento eficaz. Me veio à mente meu colega de trabalho, Hans, aquele alemão que sempre fazia piada sobre meu sotaque. Eu daria qualquer coisa para ouvir uma de suas piadas de mau gostos idiotas naquele momento. A água continuava subindo, implacável. Quando chegou aos meus ombros, o pânico me dominou. Eu não podia morrer assim, não desse jeito. Eu gritei por ajuda novamente com toda a força que me restava. Apenas o eco da minha própria voz me respondeu. A água atingiu meu queixo. Desesperado, mergulhei tateando as paredes do elevador em busca de qualquer fissura ou ponto fraco. Nada. Subi à superfície com dificuldade, ofegante. A água já tocava o teto. Eu só tinha uma pequena bolha de ar. Foi nesse momento que eu ouvi um barulho. Vozes. Ou seria minha mente pregando uma peça? Gritei com minhas últimas forças. O som se intensificou. Sim, eram vozes. Alguém estava tentando abrir as portas. A água chegou ao teto. Respirei fundo e mergulhei. Em poucos segundos, as portas se abriram com um estrondo. A água jorrou violentamente para fora, me arrastando junto. Tossindo e tremendo incontrolavelmente, olhei para cima e vi rostos alarmados me cercando. Mein Gott, er lebt. Meu Deus, ele está vivo, ouvi alguém dizer. Eu estava vivo, tinha conseguido. Lágrimas se misturavam à água em meu rosto, enquanto me envolviam em uma manta térmica. A vida é curta e preciosa demais para ser adiada. Aprendi isso da maneira mais absurda, preso em um elevador, inundado a milhares de quilômetros de casa. Enquanto me colocavam em uma maca, olhei para o céu ainda tempestuoso. Sabia que nunca mais seria o mesmo depois daquela noite. Mas havia uma coisa que eu tinha certeza. No dia seguinte, ligaria para minha mãe e talvez, só talvez, eu convidasse o Hans para uma cerveja. Muito legal essa história, adorei. Libeires, se tem algo que desejo compartilhar com vocês, é o seguinte: não esperem por uma situação de vida ou morte para valorizar o que têm. Vivam agora, amem agora, perdoem agora. A vida é um presente precioso e merece ser vivida ao máximo todos os dias. Muito obrigado pelo seu relato. Ele escreveu aqui embaixo, Danke vielmals, muito obrigado, né? Em alemão é Danke vielmals, por ler o meu relato, né? E claro, eu que agradeço, muito obrigado. Eu vi esse relato no Facebook e pedi permissão para ele, se eu podia contar aqui no canal. E claro, ele me deu a permissão e aqui está o relato para vocês. Ele deu uma mudada, acrescentou alguns detalhes para ficar mais bonitinho, para me trazer para o canal, e ele ficou todo feliz quando eu disse que esse vídeo era para brasileiros, né? Eu ia fazer em português. Ele ficou muito feliz, deu uma resumida, acrescentou algumas coisas. Próximo relato. Era uma noite cerca de 10 anos atrás. Eu e meu melhor amigo decidimos ir beber em um pub fora da cidade. Nada demais, apenas 2 amigos querendo relaxar depois de uma semana de trabalho. A previsão do tempo não era boa, mas isso pouco importava. Saímos por volta das 21 horas com meu velho carro.
O pub ficava a cerca de 40 minutos de distância, em uma área um pouco isolada. Na ida, tudo tranquilo. Conversamos sobre várias coisas, como de costume. Chegamos ao bar, tomamos algumas cervejas e perto da meia-noite decidimos voltar para casa. E foi aí que as coisas começaram a dar errado. Assim que saímos, percebemos que estava chovendo forte. Não era uma chuva qualquer, era uma tempestade, com relâmpagos contínuos iluminando o céu. Meu amigo começou a reclamar e eu apenas dei de ombros, tentando não me preocupar. Entramos no carro e começamos a viagem de volta. A visibilidade era péssima. Os limpadores de para-brisa estavam no máximo, mas parecia que não faziam diferença. Eu dirigia devagar, tentando manter o foco na estrada. Foi então que aconteceu. Nossa, o que aconteceu? Estávamos na metade do caminho, quando um raio caiu na nossa frente, atingindo uma árvore próxima. Eu pisei no freio, assustado. A árvore tombou na estrada, bloqueando completamente a passagem. Comecei a me preocupar. Meu amigo pegou o celular para chamar socorro, mas como já era esperado, com nossa sorte, não havia sinal. Então sugeri que tentássemos outra rota. Fizemos meia volta e pegamos uma estrada secundária que nunca tínhamos usado antes. Era uma via de terra cheia de buracos. Com a chuva, virou um verdadeiro lamaçal. Após uns 5 minutos, o carro atolou. Eu tentei acelerar, mas as rodas só giravam em falso. Estávamos presos em uma tempestade no meio do nada. Descemos do carro. A chuva era tão forte que mal conseguíamos enxergar a poucos metros de distância. A atmosfera estava densa e fazia frio. Frio! Perguntei em voz alta o que deveríamos fazer. Meu amigo olhou em volta e viu algo. Havia uma casa ao longe, meio escondida entre as árvores. Era uma construção velha de 2 andares e parecia estar abandonada, mas naquela situação qualquer abrigo serviria. Corremos em direção à casa, escorregando na lama, e chegamos ao alpendre. Paramos para respirar. A casa parecia ter sido abandonada há anos. A tinta estava toda descascada, algumas janelas quebradas e a fachada coberta de musgo. Perguntei ao meu amigo se era uma boa ideia entrar, e ele assentiu dizendo que não tínhamos escolha. A porta estava aberta. Com um rangido assustador, ela se abriu, revelando o interior escuro e empoeirado. Entramos rapidamente. O ar dentro da casa era frio e úmido, com um cheiro estranho de mofo, algo que não conseguia identificar. Meu amigo ligou a lanterna do celular e o feixe de luz revelou uma sala de estar abandonada. Móveis cobertos de poeira, quadros tortos nas paredes, um tapete rasgado no chão. A casa parecia estar desabitada havia décadas. Esperávamos que os donos não voltassem naquela noite. Com nossa sorte, né? Decidimos explorar um pouco na esperança de encontrar algo útil, talvez cobertores secos. O andar de baixo tinha uma sala de estar, uma cozinha em estado deplorável e um escritório, mas nada que nos ajudasse. Então subimos as escadas. Eu não estava muito entusiasmado com a ideia, mas o que podíamos fazer, né, naquela situação? Os degraus rangiam a cada passo e eu quase esperava que desabassem de uma hora para outra. O andar de cima era ainda mais inquietante. Havia 3 portas fechadas e um corredor escuro que parecia não ter fim. Nos separamos e eu abri a porta à direita. Era um quarto de casal, com uma cama coberta de poeira e um armário velho. Estava prestes a sair quando notei algo. Haviam fotos espalhadas pelo chão. Me aproximei para ver melhor. Eram fotos antigas em preto e branco, um pouco amareladas pelo tempo.
Mostravam uma família, mãe, pai e uma menina, mas havia algo estranho nelas. Não conseguia entender o que, mas as fotos me deixavam inquieto. De repente, um relâmpago iluminou o quarto através da janela e eu vi no espelho da penteadeira, por um segundo, o rosto de uma criança. Não era o meu reflexo, nem o do meu amigo. Pulei para trás assustado. Quando olhei novamente, não havia nada. Chamei meu amigo, gritando por ele, morrendo de medo, né? Ele veio correndo e eu contei o que havia visto. Ele me olhou como se eu fosse louco, né? E disse que era apenas minha imaginação. Que aquilo era só uma velha casa abandonada e que não havia fantasmas. Talvez ele tivesse razão, mas antes que pudéssemos continuar a conversa, ouvimos um som, um baque, como se algo pesado tivesse caído no andar de baixo. Olhamos um para o outro em silêncio. Você ouviu isso, não ouviu? Sussurrei. Ele assentiu. Uhum. Descemos para investigar. Os corajosos, né? Vocês são corajosos. Olha, eu não tenho essa coragem, não. Eu pulava pela janela e ia embora. Descemos para investigar, mas tudo parecia igual. A sala de estar, a cozinha, intactas. O som havia vindo do escritório. Nos aproximamos da porta, que agora estava fechada. Meu amigo a abriu lentamente. O escritório estava um caos, com livros e papéis espalhados por todo o lado. E no centro do cômodo havia uma cadeira virada. Talvez tenha sido o vento, sugeriu meu amigo, mas sua voz estava trêmula. Outro relâmpago iluminou a sala e ambos vimos. No canto havia uma figura pequena, como a de uma criança vestida de branco, com longos cabelos escuros. Ai, meu Deus! Vocês não saíram correndo? Gritamos! Ai, eu gritava. Meu Deus! Que susto, gente! Nossa! Ai! Gritamos! Corrimos para fora da casa, como se o bicho ruim tivesse nos perseguindo. A chuva continuava caindo, mas não nos importávamos, só queríamos nos afastar o máximo possível daquele lugar. Corremos pelo que pareceu uma eternidade e finalmente chegamos ao carro. E depois de horas tentando, conseguimos tirá-lo da lama. Ainda hoje não sei se acredito no que vi. Às vezes me convenço de que foi apenas nossa mente pregando peças em nós naquela noite de tempestade. Mas sei que algo aconteceu naquela casa, algo que até hoje não consigo explicar. Tem coisas que não conseguimos explicar, né? E que nem existem. Não existe explicação. Impossível. É isso, pessoal. Esse foi o relato de hoje. Agora nós vamos começar aí com o mês de outubro, né? Então, vamos começar com o especial de Halloween. Esse é o último vídeo do mês de setembro. E já começamos com o especial de Halloween. Vou trazer vários vídeos para vocês, todos de histórias de terror, especial de Halloween. É isso aí. Até o próximo. Saúde. Tchau.